Olá pessoal, meu nome é Caio Carvalho, eu sou aluno do MBA em Finanças e Estratégias Empresariais pela FAGEM UFO. Vou apresentar aqui para vocês o tema trabalhado junto ao professor Dr. Eduardo de Arola. Se trata da utilização do AHP para diminuir a subjetividade no processo de decisão, na seleção e priorização de projetos no portfólio. Mas antes de falar sobre AHP propriamente dito, eu gostaria de trazer um pouquinho de contexto para vocês. Todos sabemos que portfólio, estratégia e finanças são temas que estão totalmente ligados quando se trata de um mundo VUCA, ou seja, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a verdade é que as empresas estão buscando cada vez mais se transformar, mudar de direção como um antídoto a esse mundo VUCA. E a eficiência financeira é um desafio extremamente complexo neste ambiente. Eu sempre digo que o mundo viveu sobre evoluções de tecnologias e evolução do demográfico. Mas a verdade é que as incertezas elas possuem novas origens. Não estamos falando aqui sobre as evoluções de tecnologias já previsíveis, mas sim de eventos muito mais disruptivos, conflitos geopolíticos, riscos ambientais. Quem diria, por exemplo, que a Austrália viveria um grande incêndio há uma década atrás? Não era um tópico que se discutia amplamente, mas que afetam consideravelmente a forma que as empresas atuam naquela região. Um outro ponto é que as incertezas elas não possuem apenas novas origens. Ela é muito mais escalável e imprevisível. Por exemplo, as mídias sociais, elas garantem uma mobilização muito maior e muito mais rápida em prol de um objetivo em comum. E isso impacta como as empresas trabalham no dia a dia. Por fim, os impactos são muito maiores no modo operacional e no modo estratégico que essas empresas atuam para sobreviver no ambiente de negócio. As incertezas são divididas em 3 grandes blocos. Da esquerda são as megatendências. São algo que as empresas conseguem prever muito bem. Estamos falando aqui sobre envelhecimento da população, crescimento das classes sociais, evolução da urbanização, crescimento do orgânico, a mudança dos hábitos. E as empresas conseguem prever muito bem por ser uma capacidade que já vem sido desenvolvida ao longo do tempo. Na bolinha do meio, nós temos as tendências disruptivas. Essas aqui são um pouco mais novas. Então estamos falando aqui de inteligência artificial e machine learning, a forma que as empresas vão se relacionar com seus clientes vão mudar. Eletrificação, e eletrificação é um conceito mais amplo, a forma que a gente lida com a eletricidade, carros elétricos. As deepfakes e as fake news, colapso monetário, desastres causados pelo homem, coronavírus. Então são eventos relativamente recentes e que têm um enorme impacto na forma que as empresas vão atuar e no seu ambiente. E por fim, tem as cartas coringas, são eventos de previsibilidade quase nula, mas que de alguma forma podem afetar o dia a dia das empresas. Como, por exemplo, se cair um asteroide na Terra, com certeza vai mudar o dia a dia aqui. Bom, e na prática, o mais preocupante são as tendências disruptivas. São algo que vão fazer as empresas chacoalharem. Ou seja, empresas mais velhas podem perder espaço por empresas mais novas dentro do que elas fazem, caso elas não olhem para esse conjunto amplo de incertezas e façam a priorização mais adequada com uma série de critérios dentro de suas iniciativas. No entanto, mesmo compreendendo essas incertezas, as empresas continuam a desperdiçar seus investimentos. Em uma pesquisa realizada pelo Brightline Initiative junto ao PMI, constataram que há desperdício de 12% nos investimentos. Isso representa mais de 2 trilhões de dólares ao ano em termos de investimento de capital. E quais são as razões para isso? O primeiro ponto é o gap existente entre a concepção de projetos e de portfólio junto à entrega da estratégia. Isso faz com que os executivos não percebam que a entrega da estratégia se faz por meio de projetos. Uma terceira razão é a negação que existe dentro das companhias em reconhecer a gestão de projetos e de portfólio como um fator catalisador na entrega da estratégia. Isso gera, pessoal, portfólios priorizados com subjetividade, sem regras, de forma parcial e principalmente com otimismo muito excessivo. Em uma survey realizada pelo The Economist junto ao Boston Consulting Group, foi possível entender quais são os fatores clássicos de sucesso e de falha dentro da gestão de portfólio. E as companhias entendem bem quais são esses fatores. O comprometimento engajado da gestão sênior e as metas claramente definidas para o portfólio são fatores clássicos de sucesso. Porém, não saberem no que o portfólio ou projeto contribui para a estratégia da companhia e o descomprometimento da gestão sênior são causas primárias de falha de um portfólio. E na prática, como isso se traduz? Aqui está a jornada de um portfólio típico da empresa. Então a liderança sênior não está alinhada entre si, não conhece os desafios um do outro. Aí a liderança sai da diretoria executiva, vai cascatear as informações para a equipe de liderança dos projetos.
E cada um passa uma mensagem diferente do que é prioridade para a companhia. Ninguém sabe o que vai atender, ninguém sabe o que vai priorizar. Quando o portfólio segue seu fluxo no tempo, as iniciativas elas não têm uma responsabilização clara. Então pode ter iniciativas com dois donos. Isso não vai dar certo, porque um vai ficar pensando que o outro vai finalizar a iniciativa e ninguém vai ter o empowerment necessário. Por fim, a equipe vai seguindo, já vai vendo que não vai dar certo, vai fazendo o melhor dos esforços, porém ninguém levanta a mão para pedir ajuda para a liderança. Isso aí gera um descrédito nas entregas e o portfólio ele não consegue entregar o valor planejado inicialmente, ou seja, não foi bem sucedido. E o que é preciso é mudar essa visão. Eu não vou passar aqui toda a jornada, mas basicamente é possuir rigor em todas as ações. E rigor aqui não significa apenas definir os marcos e cobrar as datas acompanhadas ao longo do tempo, mas que esses marcos estejam intrinsecamente ligados ao objetivo final da companhia, que é o resultado financeiro ou a entrega de valor agregado. E é por isso que nós falamos sobre a HP. Imagine a quantidade de projetos em uma empresa de telecomunicações. Existem projetos de expansão de rede, ampliar a participação de mercado, projetos de M&A, projetos de transformação digital e os recursos, infelizmente, são limitados. Utilizar critérios para seleção e priorização adequada dos projetos dentro de um ambiente complexo, com N variáveis, estruturar um modelo de decisão é extremamente importante. Para selecionar e priorizar os projetos da maneira mais adequada, os critérios utilizados nesse estudo foram estabelecidos de acordo com frentes extremamente relevantes para o negócio de telecom. O primeiro grupo de critérios estabelecido para esse processo são, sem dúvida nenhuma, os critérios financeiros, que são nada mais do que os benefícios financeiros que cada projeto trará para a companhia. Sem dúvida nenhuma, projetos que possuem impacto positivo financeiro para a companhia sobem naquela lista de priorização de projetos dentro de um portfólio. Outro grupo de critério que pode trabalhar junto ao critério financeiro são os critérios estratégicos. O alinhamento que aquelas iniciativas ou aqueles projetos possuem com o plano estratégico da minha organização. Então, por exemplo, se a minha companhia de telecomunicações possui o objetivo estratégico de atuar de maneira global, um projeto de M&A fora do Brasil tem muito mais afinidade do que um projeto de expansão de rede, onde eu vou ampliar minha participação nacionalmente. Mesmo que este projeto de expansão de redes tenha um retorno financeiro muito maior do que um projeto de fusão e aquisição no exterior. Os critérios técnicos, eles avaliam as características técnicas necessárias para se realizar o projeto. Então, quanto maior a facilidade de se realizar determinado projeto para determinada localidade, consequentemente será menor o custo de sua realização. A partir da montagem da hierarquia, os critérios precisam ser avaliados 2 a 2, visando determinar a importância relativa entre eles e o seu peso relativo na meta global, a partir de uma série de cálculos matemáticos que podem ser lidos no artigo entregue. Igualmente ao que foi feito para o grupo inicial de critérios, torna-se necessário avaliar os pesos relativos aos critérios de segundo nível da hierarquia e as propriedades globais são definidas em relação aos critérios entre si. Com a árvore estruturada e as prioridades globais estabelecidas, é possível determinar agora como cada um dos projetos candidatos comportam-se em relação aos critérios mapeados. Da mesma forma que foi realizada para a priorização dos critérios, os projetos candidatos são confrontados 2 a 2 dentro de cada um dos critérios estabelecidos. No caso da organização fictícia TDMA, foram identificados 6 projetos de redes que precisam ser priorizados dentro de um portfólio de expansão. O cruzamento entre todas as avaliações dos projetos em todos os critérios determinam a prioridade final de cada um dos projetos em relação à meta. E os resultados finais estão em tela. O HP tem atraído o interesse de muitos pesquisadores, principalmente devido às suas prioridades matemáticas do método e ao fato que a entrada de dados é sensivelmente simples de ser obtida. Finalmente, é importante ressaltar que a tomada de decisão pressupõe um entendimento mais amplo e complexo do que o uso isolado apenas de uma técnica específica. Ela pressupõe que a decisão sobre um portfólio, como é fruto de negociação e de aspectos humanos e da análise estratégica, o método HP busca favorecer e orientar a realização de trabalhos, mas não pode ser utilizado como um critério universal.